paciente, quando ele entra quando ele já entrega para a doença, é bastante complicado, sabe? Às vezes são doenças, às vezes, terminais. Doença crônica igual a fibromialgia, eu acredito que seja bastante difícil. Você tem que trabalhar muito essa questão emocional, né? Você tem que tentar encaminhar para um psicólogo, para ver se ajuda, né? Para ver se recruta alguma coisa que está gerando essa questão no paciente. No meu caso, quando o paciente entrega, já é mais para doenças terminais, tá? Câncer, tudo aí, a família, tudo tem que entrar. Normalmente, quando o paciente já tem que fazer gastrostomia, tem que fazer alguns procedimentos, o paciente fica bem chateado. Até porque, quando entra nessa parte de fazer procedimento no estômago, imagina, o paciente deixa de comer, a gente vai tirando alguns prazeres da vida, realmente é comum o paciente ficar um pouquinho depressivo, né? Mas assim, pegando outra pegada, hoje eu atendi uma paciente na qual ela tem síndrome do intestino irritável. E ela chegou para mim há 1 ano e meio atrás, ela evacuava de 10 em 10 dias, é um problema bem grave, e ela fazia uso de 3 tipos de laxante. Hoje eu até peguei assim, e aí hoje ela chegou para mim evacuando todos os dias, eu falei, gente, só que ela falou assim, estou evacuando tão pouquinho, mas estou fazendo todos os dias, tal. Eu falei, olha que mudança, que aí eu resgatei. A gente começou a fazer um tratamento, foi um desmame de laxante, a paciente era bastante dependente de laxante, quando não era um, era outro, ela tinha várias marcas, tudo. E aí agora ela consegue, ela não se entregou, começou a fazer atividade física, melhorou bastante a alimentação dela. E assim, tem um componente de fibromialgia, tem um componente de muita coisa que síndrome do intestino irritável está bastante muito relacionada, né? A gente já até tocou muito nesse assunto. Mas nesse caso ela começou aos poucos, que muitas vezes quando o paciente chega para mim com constipação, fazendo uso crônico, ela fazia uso, acho que era mais de 20 anos de laxante. Ele pensa que não tem mais o que fazer. Aí até você entrar, tem que ir com cuidado, né? Não é só uma medicação, e também eu não vou cortar tudo de uma vez. Qual o perigo de utilizar laxante diariamente? Claro que a primeira coisa tem que entender o que está causando, né? Exato. Mas a utilização em si dessa medicação tem efeitos colaterais deletérios? O paciente fica muito dependente. Deletério assim, que o músculo, o intestino, ele tem um músculo, né? Ele contrai, tem a camada muscular dele. Esse músculo praticamente ele para de responder aos estímulos do cérebro. Ele vai ficar dependente daquela droga, daquela substância química para se contrair. Muitas vezes ele se distende muito, a mucosa fica pálida, inclusive tem alguns pacientes que fazem uso crônico, quando a gente vai fazer a colonoscopia, a mucosa quase que está preta, meio marrom. E aí a gente tem que fazer as biópsias, tudo isso, porque muda completamente, a absorção de nutrientes vai mudar. Então o paciente muda, né? Imagina, às vezes o paciente fica constipado, depois ele fica cheio de diarreia porque fica fazendo uso de laxante. E aí a absorção de determinados nutrientes dele fica deficitária. Então você tem que conversar com ele, que vai ter devagar, né, com o tratamento, mas muitas vezes ele responde bem. Hoje teve alguém mandou caixinha de pergunta para você a respeito da nossa live? Quando eu abri a caixinha da live, né, uma das coisas que eles perguntaram foi em relação a você trouxe a temática difícil, que é do diagnóstico de dor oncológica, de oncologia, né, de cânceres abdominais. E então, um paciente meu que a gente está acompanhando, que está programando o procedimento que é para tratamento de dor oncológica, ele veio perguntar sobre os riscos de uma chamada neurólise de plexo celíaco. Só recapitular. Pacientes que têm neoplasias em câncer de cabeça de pâncreas, por exemplo, um dos cânceres piores que existem, porque quando o diagnóstico vem, geralmente a expectativa de vida é bem baixa. Nem em média quanto tempo? Um câncer vai depender do estágio, né? Tem paciente que tem câncer de pâncreas no início, cara, que às vezes pode até ser curado. Mas agora nesses estágios aí que já chega para você com dor crônica, com metástases e tudo, é bem pouca a sobrevida. É bem agressivo. Não dá pra gente falar porque varia, né? Exatamente. Hoje em dia a gente já tem tanta técnica, tantos quimioterápicos novos, né? Primeira e segunda gerações. Mas se você fizer o tratamento, não ficar igual o Steve Jobs, que não fez tratamento nenhum, você tem uma sobrevida muito boa. E esse paciente, ele sofria de uma dor característica, como se fosse um cinturão aqui na parte posterior e na parte anterior, sensação de plenitude, sensação de peso no estômago, perdendo muito peso, porque não conseguia se alimentar por conta dessa dor. Então, o oncologista encaminhou para avaliar essa neurólise de plexo celíaco. O plexo celíaco, o plexo simpático celíaco, é uma cadeia de nervos que inervam regiões ali da parte superior do abdômen. E quando a gente tem um paciente com dor oncológica, algum dos alvos terapêuticos é utilizar agulhas que jogam medicações e que paralisam esses nervos.
utilizando anestésicos, por exemplo, ou mesmo álcool que corrói, que queima esses nervos, eu paraliso e o paciente pode ter qualidade de vida. Porque em oncologia, esse é o grande ponto. É muito mais do que dar dias de vida, né? Muito mais do que dar mais e mais dia, mas dar vida a esses dias. E quando a gente fala em qualidade de vida, quando a gente fala em controle de dor, é uma máxima dentro da oncologia. E o bloqueio, o paciente perguntou na caixinha qual era o risco. O paciente é colocado dormindo, uma leve sedação e colocado de barriga para baixo. Guiado por um raio-x, é colocada uma agulha e essa agulha ela fica ali ao nível em que a gente faz a paralisação desses nervos. A agulha é colocada sob uma visão, então o risco diminui. Mas existe sim o risco de perfuração, por exemplo, de aorta. Existe, é menos provável, mas existe. Dependendo da lateralização, se vai fazer os dois lados, se vai fazer um lado, dependendo da técnica, tem esse risco. Outro risco que pode acontecer é de sangramento e outro, ou mesmo injeção da medicação dentro de um vaso. Então são riscos que podem acontecer, só que são minimizados quando a gente está fazendo isso, sobre um cuidado e sobre a técnica adequada, seguindo aí as recomendações dentro da especialidade. Nessa questão de dor, eu acho interessantíssima essa parte de minimamente invasivo, Luiz, porque, por exemplo, os pacientes que têm dor crônica, na maioria das vezes, principalmente os oncológicos, a gente estava até num workshop esses dias, né, a respeito de determinados medicamentos, tudo, porque no meu caso, esses pacientes eu não quero que eles sintam dor, tá? Mas muitas vezes vem para mim porque existe uma coisa que, se brincar, eu acho que no meu consultório eu até queria ver mais com os especialistas assim da minha área, que vai mais para eles, mas ultimamente anda vindo mais constipação para mim do que diarreia. Acho que eu estou numa fase de constipação associada à dor abdominal do que diarreia. E o paciente que chega constipado, ele vem extremamente incomodado. Ele fala e depois ele me fala assim, doutor, eu queria tanto evacuar todos os dias, eu tenho uma inveja. E muitas vezes o que eu sinto é que às vezes eles têm alguma dor crônica e algum dos medicamentos que eles estão fazendo uso está influenciando, está afetando a minha área, entendeu? E muitos medicamentos que vocês utilizam para dor têm, infelizmente, esse efeito adverso, né, de gerar diminuição do peristaltismo do intestino, gerando constipação. E aí, quando você entra com essa parte de fazer bloqueio, eu acho que ajuda demais. Sim, porque o bloqueio, como a gente já trouxe até em outros episódios, o bloqueio ele tem a função de até minimizar o uso do opioide, que é o grande vilão para você, do anti-inflamatório, que é um grande vilão. O opioide, lembrando, ele traz efeitos colaterais como a constipação. E o anti-inflamatório, a gastrite, as úlceras. Então, quando você utiliza os bloqueios anestésicos, radiofrequências e as risotomias, você consegue fazer com que aquele nervo pare de transmitir a dor, então a quantidade maior de medicação você diminui. O paciente percebe muito melhor o efeito, traz muito mais qualidade de vida por um tempo bem mais prolongado. Quando vocês fazem bloqueio, não tem risco do paciente ter alteração na motilidade do trato gastrointestinal, não existe esse efeito adverso? Não, porque no bloqueio a gente não tem, a absorção ela não é sistêmica. Eu banho os nervos com opioide, com anestésico, com corticoide, então ele não vai fazer a constipação porque ele não tem absorção. Muito bom. Porque essa parte... E vocês aí que estão assistindo, vocês acham que incomoda mais quando vocês estão constipados ou quando vocês estão com diarreia? A mulherada tem mais constipação, tá? Quando tem diarreia, lembrando que existem alguns termos que a gente utiliza na medicina, que é diarreia aguda, diarreia intermitente e diarreia crônica. A diarreia aguda é muito comum, às vezes a gente sai de casa, vai viajar, aí o Luiz que gosta de viajar, come alguma coisa que não se deu bem, a água estava contaminada, alguma coisinha, e aí tem uma diarreia aguda, normalmente, ela vai durar entre 3 e 5 dias, ela não vai passar de 15 dias, então até 15 dias a gente considera que o paciente tem uma diarreia aguda. Então eu vou investigar se o paciente teve alguma contaminação, se comeu fora de casa, diarreia do viajante, tá tudo aí. E aí entre 15 dias e um mês e meio, a literatura já fala, tá intermitente, tá num momento que a gente não sabe o que está acontecendo. Agora passou de um mês, 2 meses então, que o paciente está tendo diarreia, ou períodos que vão e voltam de diarreia, que já passaram de 2 meses. Às vezes o paciente tem diarreia de 5 dias, mas já tem 2, 3 anos que está tendo diarreia de 5 dias, quase todo mês. Cara, isso não está normal, você não tem intoxicação todo mês, né? E aí a gente vai investigar. Então, são os pacientes que a gente precisa investigar. E constipação, a gente considera que o paciente tem constipação, que é dificuldade de evacuar,
quando o paciente evacua menos de 3 vezes por semana. Então, se você evacua de 2 em 2 dias, passou 3 dias para evacuar e depois ficou 2 dias, depois voltou ao normal, seu intestino é um pouco lento, preguiçoso, ok, a gente pode mudar alguma coisinha, mas a gente nem considera tanto como constipação. O mesmo vale também para quem faz até 3 vezes ao dia. Se você faz até 3 vezes, as fezes bem feitas, não diarreicas, a gente nem considera que você está com diarreia. Você só tem um ritmo intestinal mais acelerado, comum em paciente que está mais ansioso, paciente que tem alguma alimentação mais rica em gordura. Então, tem essas alteraçõezinhas também. Então, para você, tem um pessoal aqui falando aqui, ó, a Karenina, ela fala que constipação é horrível, é um problema para mim, muito mais comum constipação em mulheres do que em homens, tá? Por quê? Porque mulher tem essa questão hormonal também, né? Então, os hormônios das mulheres, principalmente as alterações que vocês têm relacionadas ao período menstrual, altera a motilidade, né? Então fica mais lento, realmente é mais comum vocês terem alteração. Por isso que quando a gente prescreve opioide ou antidepressivos tricíclicos, que tendem também a constipar, a mão que prescreve o opioide é a mesma mão que prescreve um laxante, orienta a hidratação, a deambulação, que tudo isso facilita. Um ponto que eu queria trazer aqui, que também foi tema consultório hoje de manhã e que também casa com a sua visão de cirurgião. Cirurgião, existe uma máxima de que é muito fácil a gente indicar a cirurgia. Fácil é contraindicar, não indicar naquele momento. E vou trazer aqui a ideia para você entender o que estava acontecendo. Eu estou acompanhando um paciente que tem uma dor lombar indo para a perna. Uma lombocetalgia, uma hérnia de disco clássica. Ele teve anteriormente uma crise bem forte, na época foi visto e avaliado, era uma hérnia muito grande, mas acabou melhorando e não precisou de cirurgia. Show de bola. Ótimo. Demorou, isso é o normal, né? 98 até por cento dos pacientes que têm dor na lombar, que por conta de uma hérnia de disco não precisam operar a hérnia. Já falamos muitos isso nos nossos episódios, né? Exatamente. E como tem gente que tem cirurgia de hérnia de disco. Exatamente. Só que aí qual foi o problema? Esse paciente agora veio para mim porque teve novamente uma nova crise. E quando a gente vai decidir por cirurgia, a gente começa a fazer avaliações. Por exemplo, eu posso medir a circunferência da panturrilha, porque se a perna estiver ficando fina, quer dizer que o nervo está sendo muito comprimido. Eu posso definir se o paciente, quando eu faço aquele martelinho e avalio o reflexo no pé e o pé do paciente não responde, é uma forma de dizer, nossa, o nervo está sendo muito comprimido. Ou mesmo a dor persistente. Então ele veio para mim, a gente começou a iniciar a medicação, ele melhora, mas eu não posso propor que o paciente tome a vida toda os anticonvulsivantes, antidepressivos e opioides para o tratamento. Então quando a gente começa a desmamar, a dor começa a voltar. A dor começa a voltar e então entra numa grande questão. Será que esse paciente ele é candidato à cirurgia ou ele é candidato a um bloqueio? Porque aí vem, por isso que é importante a discussão com quem? Até mesmo com o neurologista que faz eletroneuramiografia. Porque se o neurologista que faz eletroneuramiografia, que é aquele exame da agulha pra gente saber o grau de acometimento do meu nervo, de compressão, se ele me disser, Luiz, a compressão dele, a lesão nervosa, tem sinais de denervação crônica. Quer dizer o quê? Que não adianta eu descomprimir e fazer cirurgia. Ali a lesão está estabelecida. Ou seja, o reflexo dele está fraco, mas isso está fraco por uma lesão crônica, daquela primeira hérnia dele. Aí ele tem indicação de quê? De bloqueio apenas. Em que vou melhorar a dor. Mas se a eletroneuramiografia mostra com uma lesão subaguda, aguda, não vale a pena sim a cirurgia. Então, quando a gente passa isso, é importante a gente passar no paciente todos esses passos e junto com o fisioterapeuta, a gente também perguntar, fisioterapeuta, como é que você está achando a evolução dele? Você acha que consegue acrescentar algo mais dentro da performance, da melhora da musculatura dele? Pra gente ver se isso ele vai ter uma boa resposta ou não. Então, a decisão realmente é muito multi e interdisciplinar. Eu preciso de outros profissionais, eu preciso da entrega do paciente e eu preciso de outros colegas médicos também ajudando, orquestrando esse cuidado. Eu quero ver de ti, tem algum tipo de patologia que você vê essa interação com outros subespecialistas para sua tomada final de decisão cirúrgica ou não? Não, eu acho que a medicina já evoluiu para tal ponto que muitas vezes a gente vai precisar de auxílio de outra especialidade, às vezes de outra área.
né, por exemplo, a síndrome do intestino irritável, eu posso até começar o tratamento com alguma medicação, mas muitas vezes eu vou precisar de um psicólogo para me ajudar, vou precisar de um personal, de um educador físico para ajudar o paciente a praticar atividade física. Eu acho que atualmente a gente precisa, antes de tomar qualquer medida, não no caso da síndrome do intestino irritável, mas algumas outras que a gente, cirurgias de obstrução, alguma coisa assim, aí eu entro com a nutrição, vejo com a família, a gente conversa, vê se vai precisar fazer a cirurgia mesmo, se o paciente consegue melhorar sem fazer a cirurgia. Acho que é sempre bom a gente dar uma olhadinha. Dando uma olhada aqui no pessoal que está participando da gente, a Karenina perguntou uma coisa muito interessante, Luiz. Ela tem enxaqueca, faz uso de naratriptana, queria melhorar e diminuir o uso dessa medicação. O que ela pode fazer? Eu já falo, Botox. Botox é uma opção? É uma opção, sim. Mas o problema é que a gente tem que colocar aqui. O Botox, ele pode ser a primeira opção de tratamento? Pode. Mas antes de um procedimento intervencionista, no paciente que tem enxaqueca, a gente pode propor tratamento medicamentoso otimizado. Veja, quando o paciente usa o sumatriptano, muito conhecido aí, Sumax Pro, Naramic, são medicações muito usadas para abortar a crise. Mas se o paciente tem muitas crises, ele precisa de uma medicação para evitar a crise. Que aí entra medicações como propranolol, medicações como topiramato, medicações como amitriptilina, duloxetina. Existem várias medicações que a gente escolhe dependendo do perfil do paciente. É um paciente que tem tendência a ganho de peso, eu evito a amitriptilina. É um paciente que está obesa, eu uso topiramato. É um paciente que está ansiosa, eu uso a venlafaxina. É um paciente que quer dormir melhor, eu uso a amitriptilina, a trazodona. Então, dependendo do perfil do paciente, a gente escolhe. Então, é importante. O paciente que tem enxaqueca persistente não é ficar tomando medicação para abortar a crise apenas, mas medicações para evitar a crise. Daí, as medicações e o toxina botulínica, ou mesmo os anticorpos monoclonais, estão sendo utilizados, estão bastante eficazes para controle de dor. Por isso, é muito comum, chega muito paciente, então eu tô há anos que eu vivo com enxaqueca. Aí eu fico assim, gente, esse paciente nunca foi para um especialista. Hoje, gente, você não precisa sentir dor. Não precisa, porque tem muito tratamento. Agora você precisa ir para o especialista para encontrar esse tratamento, sem dúvida. Falando de enxaqueca, que ela perguntou aí pra gente, eu tava a semana passada eu tava entrando no elevador e uma vizinha, cara, eu olhava pra ela, cara, ela tava lacrimejando com a mão, colocando aqui no lado. Não, eu tô passando mal demais, sei o que. Eu falei, o que tá acontecendo? Tô morrendo de dor de enxaqueca, tô com uma dor de cabeça, tem enxaqueca. Eu falei, o que você já tomou? Aí ela já tinha feito o uso do Sumax, já tinha tomado um e já tinha 2-3 horas, não tinha melhorado, já tinha tomado todos os remédios que tinha em casa, que ia na farmácia. Eu falei, toma outro, né? Porque quando você pode esperar até 1 hora, 2 horas, não melhorou, você toma outro. Mas eu falei, é importante você procurar alguém para evitar. Quantas crises você está tendo? O segredo é evitar de você chegar nesse sofrimento, né? E aí ela tomou outro e depois ela disse que abortou no segundo, né? Lembrando que a gente pode tomar até 2, né? Então, você toma um, espera até 1 hora, 1h30, não melhorou, toma outro, até. E aí ela disse que melhorou tudo, mas aí eu aconselhei ela a procurar o Dr. Luiz Severo para ver se não melhora. Você gostou da... E aí ela disse que ia procurar tudo, mas é importante você entender que é o que o Luiz falou, não sofrer, né? A naratriptana, o Sumax aí, eles são bastante conhecidos, mas a gente tem que tomar cuidado, né? O segredo é a prevenção, né, Luiz? Exatamente, e a prevenção. Aí vem, como a gente já trouxe aqui em episódios do podcast, alimentações. Alimentos pretos e vermelhos viram as crises. Então, chocolate, café, chá preto, alimentos como pimenta, enlatados, embutidos, são alimentos inflamatórios. Shoyu. Eu adoro shoyu. Tinha uma paciente que toda vez que ela comia shoyu, ela falava que tinha enxaqueca. Cara. Eita, meu Deus. Falei, vai lá no Luiz, alguma coisa está acontecendo, hein? Maria, shoyu, eu adoro shoyu, eu já conheço. Agora, a Rejane perguntou assim, diverticulose pode dar constipação? Rejane, é assim, diverticulose nada mais é do que aqueles buraquinhos que a gente tem no intestino, e quando aqueles buraquinhos inflamam, a gente chama de diverticulite. Não é que a diverticulose pode dar constipação. A constipação, que o paciente já tem de longa data, às vezes teve na infância e agora não tem mais, teve na adolescência ou no período do menarca, ali na fase adulta e agora na fase
que na parte que já está mais idosa não tem mais, naquele período gerou aqueles buraquinhos. Então, a causa da diverticulose foi a constipação e não o contrário. A diverticulose não vai gerar constipação. O que pode gerar? Às vezes você tem a diverticulose, tem episódios de diverticulite, que é a inflamação daqueles buraquinhos. Depois que inflama, desinflama, o intestino vai fechando. A gente vê algumas estenoses. Tem pacientes que têm tanta divertículo, já teve tanta história de diverticulite, que para passar o aparelho é dificílimo. Tanto é que uma colonoscopia em paciente que tem diverticulose grave, divertículos muito grandes, a gente tem que fazer com muito cuidado, bem devagarzinho, porque imagina, você entrar dentro daquele buraquinho que é um falso lumen e forçar. Você perfura o paciente, vai devagarzinho. Inclusive, há uns 3 meses atrás, eu fiz uma colonoscopia numa paciente que tinha tido diverticulite há uns 2 meses atrás, ela não estava em vigência de diverticulite, lembrando que em vigência de diverticulite não se faz colonoscopia, ela já tinha melhorado. Desliga aí pro... Quem que é? Ela já tinha melhorado. Oi. É porque tá tocando o telefone. Aí, voltou. Aí, pessoal, voltou. Aí ela já tinha melhorado e foi fazer a colonoscopia e não conseguiu subir o aparelho, porque já estava uma reação, já estava fechando. Então, não necessariamente ela foi indicada a cirurgia, mas foi indicada uma alimentação mais pastosa, ela não estava obstruída. E aí ela manteve, no futuro, daqui a uns 2, 3 meses, ela deve tentar fazer uma nova colonoscopia. Às vezes, se não for possível, a gente pode até tentar um tipo de tomografia diferente, no qual entra um contraste lá para a gente ver como é que tá, para ver se vai ser necessário fazer ou não. Então, quando gera constipação é quando já teve vários episódios de inflamando o intestino, diminuindo a luz do intestino. Essa doença, quando eu estudo medicina, faz tempo que eu não estudo essas coisas de diverticulose, mas essa doença aqui dizem que não pode comer tomate? Antigamente tinha isso que o pessoal falava que eu tenho diverticulite, eu tenho divertículos no intestino, que nada mais é que a diverticulose, eu não posso comer semente. Hoje a gente já sabe que pode comer semente à vontade, que isso não é a causa da inflamação do divertículo. Antigamente pensava-se que a semente entrava dentro do buraquinho e ela entrando dentro do buraquinho, ela inflamava o buraquinho. Hoje a gente já sabe que não é isso. O que gera a inflamação do buraquinho, do divertículo, é a constipação. Imagina, o paciente demora a fazer cocô, vai ficando aquele bolo fecal, aquela massa fecal e vai distendendo. Aquele buraquinho que já tem uma vascularização difícil, quando distende, começa a chegar pouco sangue lá. Imagina, pouco sangue com fezes, a bactéria faz uma festa naquele buraquinho, forma um pus. Se o paciente mantém a constipação, vai indo, aquele pus pode aumentar, virando um abscesso ali naquela região e muitas vezes pode perfurar, porque necrosa a mucosa daquela região e aí perfura. Então é a constipação a causa e a constipação o que piora os divertículos. Aquela paciente da enxaqueca, ela disse que ela já toma topiramato, amitriptilina. Então sim, você é boa candidata, sem dúvida, à toxina botulínica. O que é o Botox? O Botox, ela é uma medicação que a gente aplica na região do crânio, nessa região frontal. Então ainda fica bonita ainda depois. Porque ainda fica estético, bonito, assimétrico. Na região frontal, na região temporal, na região occipital, na região do pescoço e na região do trapézio. São em torno de 32 pontos que são aplicados e o paciente, em média, com 15 dias de vida... Tá caindo? Não. E o paciente, em média, com 15 dias pós-procedimento, percebe muita melhora da dor. A toxina, o protocolo utilizado Preempt, recomenda são pelo menos 3 aplicações. Se depois de 3 aplicações separadas por 3 meses não percebe melhora alguma, é porque o paciente é refratário. Isso acontece em menos de 20% dos pacientes. A grande maioria é muito beneficiada. Então, ou seja, você não precisa sentir dor de enxaqueca. Existe sim tratamento adequado, especializado. E além da toxina, tem algum procedimento que vocês fazem? Tem também outro. Existe aqui um nervinho occipital, que ele, mesmo sendo aqui atrás, ele é responsável pela dor também do crânio em si. Então você pode fazer bloqueios nessa região, radiofrequência. Existem até eletrodos que a gente coloca aqui no nervinho supra, no nervo occipital, e esses eletrodos paralisam o impulso de dor e melhoram. Posso fazer uma pergunta? Pode, bora. Minha mãe, ela sofre com muita dor de cabeça quando ela não toma café. Pelo vício em café. Isso pode também acontecer. Auxiliar. O que acontece? O paciente que toma muito café, ele começa a criar a cafeína, porque a diferença entre remédio e veneno é a quantidade.
Então, quando o paciente utiliza muita quantidade de café, ele tem uma tendência de necessidade de altos níveis. Então, o paciente ele tende a ter uma diminuição na liberação de serotonina. Muitas vezes, quando você diminui a quantidade, a falta disso, ele percebe a dor. Então, o café, a cafeína e outras substâncias que estão dentro, elas têm mediadores químicos, neurotransmissores que estão associados à percepção da dor, à felicidade. Então, a pessoa acaba se iniciando. E quando começa a diminuir, sente a falta. Aí pode sentir dor de cabeça também. Então, veja que o café ele pode ser tanto um vilão, sendo desencadeador da dor, ou também ele pode piorar. Então, a pessoa pode piorar por estar tomando ou tendo por não estar tomando café. Que ela sente falta daquele bem-estar, de tomar um cafezinho no ar lá, batendo aquela brisa no cabelo dela, ela ficando feliz. Ai, café. Eu fiquei com vontade de tomar um café agora, hein? Mas apesar que eu não tomo café à noite. Falando em café, tem paciente, muito comum essa questão do café, paciente que toma café e pouco tempo depois sente vontade de ir ao banheiro. Existe um reflexo chamado reflexo gastrocólico, que é que quando o café bate na mucosa Café, tu fala? Café mesmo, tomando um cafezinho, Não é cara. café da manhã qualquer, café? Não, café. Café preto mesmo. Eu conheço alguns pacientes que têm isso. Eu mesmo, quando eu tomo, às vezes me dá vontade. Mas tinha um colega, cara, que ele tomava, dava 10 minutos, o cara ia no banheiro, cara. Isso na faculdade o tempo inteiro. Ele falou, cara, eu vou tomar. Ele falou, eu adoro. E ele tomava muito café, cara. Nossa. Então ele vivia no banheiro. Porque ele era muito viciado em café, porque ele sentia isso. Ele ficava, eu acho que ele passava muito tempo à noite estudando, essas coisas. Mas era o reflexo gastrocólico, é justamente isso. O café bate, aquela excesso de cafeína. Tem alguns pacientes com a cafeína, principalmente café de máquina. Então, cara, o paciente acaba sentindo umas contrações maiores e acaba tendo vontade de ir ao banheiro. Ó, meu irmão com neuropatia. Cola aqui, ó. Foi para o doutor Luiz. Super indico. Olha obrigado. Tá com neuropatia periférica. Desafio. Sabe uma neuropatia que o neurocirurgião adora? Eu tava um dia desse, tava no consultório, já finalizando o consultório, aquele consultório cansado, já finalzinho. Aí chega um paciente com neuroajuda trigêmeo. Chega e vem essa recarga. Vocês gostam? Gosto de tratar. Porque ele vai melhorar. E se ele não melhorar, eu tenho muitas coisas a oferecer pra ele. É difícil quando você tem alguma coisa que não sabe, melhora. Mas você é um neuroajuda trigêmeo, tá lá. Não, é visto em tratamento? Tem medicação. Não melhorou? Outra medicação. Não melhorou? Procedimento. Então vai melhorar. Isso eu tenho como garantir que ele vai melhorar. Agora temos que entender qual a linha do que mais indicar de procedimento. Porque a grande ideia do tratamento da dor é você ser específico e ser estratégico. Porque tratar dor é que nem um jogo de xadrez. Na verdade, na medicina em si, eu tenho que ser muito estratégico. Por exemplo, você tem uma doença abdominal, você já vai chegar lá operando, ou se tiver a possibilidade de ser menos intervencionista, você vai. Então, na medicina da dor ainda mais, tem isso, essa ideia de que se eu consigo fazer tratamentos minimamente intervencionistas, medicamentosos, fisioterápicos, de reabilitação e minimamente invasivos, esses devem ser oferecidos antes das intervenções maiores. Porque lembre-se, cirurgia não é curativa no tratamento da dor de nada. A cirurgia, ela trata um ponto daquela doença. Se eu tenho uma compressão, eu trato a hérnia, tiro o ponto. Mas o paciente não tinha só uma hérnia comprimindo, ele tem artrose que eu não tratei, ele tem um músculo atrofiado que eu não tratei, ele tem baixa atividade física, ele fuma, ele é obeso. Eu trato isso na cirurgia? Não trato. Então é essa expectativa que a gente precisa pautar. Legal. Ó, a Tami tá perguntando assim, Dr. Luiz, o Botox é quantas aplicações? O Botox a gente aplica uma aplicação a cada 3 meses. E são quantas injeções? Em média, 32 injeções ao redor do corpo. E dói essas aplicações? Não, a agulha é muito fininha e a gente coloca, e você pode diluir com anestésico também. Você dilui com anestésico ou você não faz? Eu diluo com anestésico. Você é bonzinho? Sim, sou bonzinho. Então assim, dói a picadinha. É uma picadinha de formiga. Pensa, você não faz Botox pra ficar bonita? Pensa, fazer Botox pra não ter dor de cabeça. E ainda ficar bonita. E ainda pode ficar bonita. Pode. Ó, como se faz os exames de venlafaxina?
Pronto, venlafaxina Primeiro tem que ter um acompanhamento. Primeiro, né? A gente não vai ficar... Você não vai parar de desmamar agora, exatamente. A gente não sabe primeiro, se você precisa. Qual é a indicação? Né? Será que... venlafaxina por ansiedade, venlafaxina por enxaqueca? Remédio é bom, hein? Remédio é bom. Remédio é muito multifacetado. Agora, para você desmamar, existem várias estratégias. Quando seu médico indicar, uma delas é difícil, porque existe a síndrome do desmame da venlafaxina, é muito difícil. Uma das estratégias que eu utilizo é você pegar o comprimido, que não é comprimido, é uma cápsula, né? Que tem várias bolinhas dentro, você pegar e diluir num copo de água e dividir. Durante uma semana eu vou tomar meio copo dessa solução. Na outra semana, um quarto e ir diminuindo. E o gosto? É péssimo. Tem gente que compra bolinha por bolinha. Tive paciente que fez isso. Não entendeu como é que tinha proposto. O importante é que ela conseguiu. E como é que ela fez? Não, eu fui contando bolinha por bolinha. Então eu tomava as bolinhas. Bom que previne Alzheimer. Ela ficou estimulando o cérebro. Exatamente. Olha só. Na parte da cardio, da parte da neuro foi ótimo pra ela, hein? Ó, tem aqui a Leila. Ela tá perguntando assim: doutor, quando eu como linguiça calabresa, passo mal. Eu não tenho mais a vesícula. Tem alguns pacientes que passam mal porque linguiça calabresa, então, é muito gordurosa. Você não tendo a vesícula, o que vai acontecer? O seu fígado vai ter que produzir uma quantidade de bile, que antigamente ficava armazenado dentro da vesícula, para ajudar a digerir aquilo lá. Imagina, tem que quebrar aquela gordura. E aí alguns pacientes sentem um pouquinho de desconforto, porque o estômago, o piloro, na hora que ele vê que não está sendo bem digerido, ele fica fechadinho, você fica bem empanzinado, e ele vai liberar de pouquinho em pouquinho. Enquanto não vier a bile, uma série de hormônios para ajudar, ele não vai liberar. E alguns pacientes ainda, devido a essa má digestão, vai depois ter uma diarreiazinha. Então será ainda. Eu tiro dúvida, ao vivo. Quando você tira a vesícula, você continua... Porque a bile não é produzida pela vesícula. Não, ela só armazena. É só uma bolsinha. Tá, então quando vem o alimento, a bile é existe bile ainda. Não tem nenhum lugar que está armazenando. Às vezes tem dentro dos canalículos ali, um pouco de estase ali, mas na hora que chega, o fígado vai ser estimulado a produzir mais intensamente. Mas vai jogar onde? Vai jogar direto lá no intestino, direto no colédoco ali para sair, mas aí ele vai precisar produzir. Então por isso que não foi necessário ser produzido, por exemplo, uma bile externa. Você ainda tem a sua, né? Claro, você ainda produz, todo dia. Só que você não tem um local para armazenar, sua digestão vai ficar um pouco mais lenta. Tem alguns pacientes que têm um pouquinho mais de diarreia. E só quando chegar, vai começar a produzir, aí o efeito já vai começando e você lá... Por isso que às vezes o cara desse tamanho, então vai pra diarreia direto. Imagina, comer aquele pastel gorduroso, comendo e pingando a gordura. Cara, se você não tem bile, você vai ter um pouquinho de dificuldade para digerir isso aí. Lembrando que o intestino e todo o organismo, com o tempo que você vai, depois de anos, ele vai se adaptando. E às vezes as contrações, quando chega a gordura, ele fica mais lento. Tem paciente com 20 anos já fez colestectomia, pode comer esse pastel normalmente. Mas quem acabou de fazer vai sofrer um pouquinho mais, porque você ainda tem que adaptar. O nosso organismo se adapta a tudo. E aí, o que mais? Falando alguma coisa do Botox. Pega aí que eu não tô enxergando. Ó, meu sonho não é mais sofrer com dores de cabeça. Renata. Certo, vamos lá. É possível, viu? Sim, é possível, né? Não é não, Luiz? É. Ó, o melhor neuro, sem dúvida. Graças a Deus, após eu ter passado por uma consulta com ele, estou bem. Que bom. Melhorei 100%, só tenho a agradecer. Deus, primeiramente, e segundo a ele. Deus abençoe sua vida. A Rose. O Luiz não tá mandando abraço, mas eu mando um abraço. Amém, que é uma declaração abraço. dessa, meu Deus. Olha aqui, ó. Doutor, sou seu paciente, Israel, doutor Luiz. Sou seu paciente, Israel. Acabei de fazer ressonância semanas passadas. Estou esperando o resultado amanhã para mandar mensagem para o senhor e para a gente marcar o retorno. Que bom, que bom. Manda mensagem para ele. A grande quantidade dos meus pacientes tem meu telefone. Muito. Acho que 90% dos meus pacientes têm meu telefone. Não, eu também tenho. Sim, inclusive, a gente fica conversando, é áudio, é tudo, exatamente, né? E a gente troca uma ideia danada. Áudio ainda geralmente eu uso para alguns pacientes. Depois que eles começam a mandar, eu mando. Deu liberdade, eu mando. O pessoal gosta, a gente conversa. Ó, não assisti a apresentação do outro médico. Qual a especialidade, por favor? Oi, Rejane. Apresente-se, por favor. Eu acho que o outro médico sou eu, né? Você. Ó, eu sou cirurgião geral e endoscopista. Trabalho mais nessa parte de dor abdominal, nesses exames, endoscopia, colonoscopia, CPRE, essa parte relacionada a estômago, intestino, fígado, via biliar, sem ser cirúrgico, mas com exames, tá bom? Olha aqui, com Botox, estão perguntando. Doutor, tenho problemas de enxaqueca. Horrível, não entendo essa enxaqueca. Por que alimentar perfume forte? Tudo isso. Então, mas também tem mau cheiro me bate. Qualquer mau cheiro que bate me dá dor de cabeça. E agora? Porque
Qualquer coisa causa dor. Alguns pacientes têm enxaquecas catastróficas, em que percepções luminosas, cheiros, barulho, irritabilidade já causa dor de cabeça. Isso acontece por um cérebro disfuncional. O nosso cérebro tá toda hora aqui, ó, a gente tá aqui conversando e minha camisa tá meio apertada porque meu braço tá ficando mais... a minha camisa tá mais apertada, o sapato tá apertado, o estúdio tá frio. Isso aqui deveria estar me incomodando. Mas num cérebro funcionante, ele elimina algumas informações. Mas no cérebro de um paciente com dor crônica, com enxaqueca crônica, por exemplo, ele não consegue eliminar esses gatilhos que seriam desnecessários ser passados pela via. Aí chega na percepção e você tem a dor. Então, gatilhos simples como cheiro desencadeiam essas crises. Mas tem como tratar. Medicações, toxina botulínica e anticorpos monoclonais são medicações que são utilizadas por nós especialistas em dor que trazem qualidade de vida e controle dessas crises. Como a enxaqueca foi um dos nossos temas principais aqui pelo pessoal que está assistindo a gente, quem está mandando aqui os temas são vocês, a gente nem tinha programado Exatamente. Isso, né? Luiz, só me fala, qual que é a diferença de enxaqueca para os outros tipos de dores? Porque sempre quando o paciente vem para mim, ele fala, doutor, tem enxaqueca. E aí quando eu vou conversar com ele, cara, não enquadra em nada. Muitas vezes você fala atencional, isso, qualquer é muito mais comum. Já vi salvas, assim, a pessoa pensa que é enxaqueca. O que é realmente enxaqueca? Porque às vezes a pessoa pensa, dor de cabeça forte, dor de cabeça é sinônimo de enxaqueca? Não. Temos quase 240 tipos de dor de cabeça. A enxaqueca é um tipo de dor de cabeça que acontece geralmente de um lado ou de outro, latejando, náusea, vômito, a luz piora, o barulho piora. É uma dor de cabeça tensa, incapacitante. A pessoa não fica assim, tô com dor de cabeça. Não, ela fica chorando, ela vai pro quarto, fica no ambiente escuro. É uma dor de cabeça que ela não consegue fazer atividade física. É uma dor de cabeça em que piora durante o período menstrual das mulheres, piora com alguns alimentos, piora com alguns estímulos. Pode ter luz, pode ter os pontos brancos, pretos na vista, sensação de metade do corpo dormente, tontura, visão dobrada, que são as auras, em que são sensações que se aparecem antes, durante ou depois da crise. Isso é a clássica enxaqueca. Tem paciente que ainda nem começou a sentir dor, mas ela já começou a sentir um negócio estranho no corpo, ela já teve tanto... pródromos. Os pródromos é o paciente, por exemplo, com enxaqueca clássica, começa a bocejar demais, vem um sono, uma irritação, antes mesmo de vir a dor de cabeça. Quando vem é pra derrubar o homem. Exatamente. Aí, as outras dores de cabeça, na verdade, a atencional ainda é mais comum. Ela é mais comum, mas menos incapacitante. A outra dor de cabeça muito comum é a cefaleia por abuso medicamentoso, que essa temos que ficar atento. Você usa muita medicação desnecessária e acaba desencadeando uma cefaleia crônica diária. Outra coisa aqui que perguntaram, no caso da dor crônica, o problema está no nervo ou na percepção do estímulo nervoso pelo sistema nervoso central? Está nos dois. Existe tanto um problema de sensibilização nervosa central e periférica. Então, por um lado, os seus nervos estão transmitindo mais dor, por outro, o seu cérebro está permissivo em recepcionar mais a dor. Então, são duas vias, indo e voltando, estão defeituosas. Porque assim, essa questão que o Luiz falou aqui, a gente já falou algumas vezes, até aprendi com ele. Às vezes a Ana, a minha esposa, está com muita dor de cabeça, é muito comum mulher ter cefaleia tensional, essas coisas, que ela faz muito uso, estava fazendo muito uso de dipirona, paracetamol. Aprendi com o Luiz que não é o melhor. Não é. O melhor é usar um anti-inflamatório, mas aí tem que tomar cuidado, gente, porque se tomar muito anti-inflamatório, vão acabar lá comigo fazendo endoscopia por causa de uma úlcera, né? Exato. Por que não é bom ficar tomando analgésico comum para dor de cabeça? Porque entendam, no paciente que tem uma enxaqueca crônica, por exemplo, a fisiopatologia, a forma como está acontecendo a dor, ela não é somente um componente inflamatório, não é um componente apenas de dor. Existe um processo de receptores, de neurotransmissores, de chamada de substâncias e células que geram uma cascata de dor. E essa cascata de dor, ela é muito mais complexa. Quando você usa apenas o analgésico,
você está apenas tirando um ponto de toda essa gama de processos dentro do processo de formação dessa dor. Então você elimina o processo? Não. Você apenas maqueia esse processo. Quando você maqueia esse processo, vem a cefaleia rebote. Ela melhora e depois piora, muito mais intensa, pelo uso do analgésico. Por isso que o analgésico, a dipirona, por exemplo, não serve para dor de cabeça, doutor? Serve, mas não para dor de cabeça crônica. Ela serve para dor de cabeça esporádica. Eu estou com febre, estou gripado, bati a cabeça, estou com dor, dipirona. Mas a dor de cabeça crônica, a percepção e a fisiopatologia é diferente. Ó, a Rejane, ela pergunta: Dr. Daniel, preciso da sua ajuda. Minha parte gástrica é terrível, não tenho vesícula, com divertículos e intolerância à lactose. Procure Dr. Daniel. A gente consegue te ajudar, vamos ver o que está acontecendo. Vamos ver o que mais que nós temos aqui. Temos mais 3 minutos de live. Pessoal, porque o Luiz daqui a pouco ele vai brilhar no centro cirúrgico, Tem cirurgia. O doutor Vitor entrou e disse, bora. O meu anestesista. Olha só, o anestesista já tá lá. Que nada, ele tá ali esperando por mim. Então tá bom. Já ia pensar, esse mundo tá. Podia já estar preparando o paciente, tudo, né? Então, pessoal, acho que, Luiz, não tem mais nada, né? Vamos liberar. Eu acho que assim, pessoal, a gente fez essa live pra gente sentir o que vocês acham, né? A gente deve tentar manter, né, uma live de tirar dúvidas. Eu acho que a interação foi legal para vocês irem conhecendo a gente aos poucos, né? Nós temos um podcast que chama de Médico para Paciente, para quem não sabe, que está chegando aqui. A gente tem um Instagram, que é de Médico para Paciente, você pode ver alguns recortes, alguns convidados nossos. O podcast está no Spotify e no YouTube. Podem acompanhar sempre. No YouTube você tem um acesso ao podcast com imagens e no Spotify você tem acesso ao áudio e às vezes se você tiver no celular essas coisas, você consegue ver com imagem também. Uhum. Então, caso vocês tenham alguma sugestão de tema, vocês podem ir mandando pra gente, que a gente vai conversando. Né? Show de bola. E qualquer coisa a gente vai respondendo vocês, tá bom? Forte abraço e forte abraço. Tchau, tchau. Tchau. Até mais, pessoal. Tudo de bom.